Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas neste canal, que também pode ser seu. Basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Vamos continuar o nosso bate-papo, a nossa conversa especial com relação à escola bíblica e classe de jovens. Estamos discutindo a revista da CPAD, os bons e os maus exemplos. Já conversamos na lição número 1 sobre Moisés, na lição número 2 sobre Débora e hoje vamos conversar a respeito dos filhos de Eli na lição de número 3. Infelizmente, não será um bom exemplo. Agora vamos começar a ver o que são os maus exemplos trazidos na Bíblia. Lição de número 3. Quando a chamada de Deus não faz a diferença, os filhos de Eli. 1. A chamada sacerdotal esquecida. 2. O desprezo para com as coisas de Deus. E 3. Consequências de se desprezar a Deus. Não sai daí, vamos conversar e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Já coloca um comentário aí, já marca o like. Querido, nos ajuda a espalhar a palavra de Deus. Se você nos ajudar participando, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai disponibilizar para mais pessoas. Então nos ajuda a fazer o nome do Senhor cada vez mais conhecido. Vamos ao nosso texto do dia? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 30, que diz assim: Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. A síntese da lição de hoje é: manter a vocação dada por Deus é um desafio diário que não pode ser considerado como de pouca importância. Olha só que nós vamos falar sobre chamada, nós vamos falar sobre a importância de nós correspondermos à vocação dada por Deus, tratarmos a coisa de Deus com muita seriedade e responsabilidade. Vamos ao nosso texto bíblico? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, versículos do 27 até o 30. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu os escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. 29. Por que dás coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada? E honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão envilecidos. Já quero dar um pequeno esclarecimento de antemão. Esta palavra envilecido aqui é o mesmo que desprezado, esquecido, inútil. Então já guarda essa palavra no teu coração, que ela vai ser útil um pouco mais à frente. Vamos orar? Vamos pedir a iluminação do Senhor, para que Ele abençoe a minha vida e a tua vida e que nós possamos juntos ser edificados pela palavra de Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos falando da Tua palavra pela internet. Obrigado por esse irmão, por essa irmã que acompanha conosco essa aula. Pai, nos ensina, nos edifica, nos traz a Tua instrução por meio do exemplo dos filhos de Eli. Fala aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai, e guarda a nossa mente para que nós possamos entender, que nós sejamos iluminados com o Teu Espírito Santo para compreender as Tuas verdades, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, como sempre falamos aqui, a intenção é abençoar a tua vida. Por isso, nós disponibilizamos gratuitamente os slides que nós apresentamos aqui em PDF. Eles estão na descrição do vídeo, então fique à vontade.
pode baixar, pode levar para a tua classe de escola bíblica, pode distribuir para os teus alunos, não tem problema nenhum, é gratuito, nós fazemos com muito carinho para que você seja poderosamente abençoado pelo Senhor. A palavra de Deus transforma e a palavra de Deus renova o nosso entendimento, querido. Eu quero começar a lição de hoje fazendo uma pergunta para você. Nessa época de liberdade, será que nós precisamos limites em nossas atitudes? Pare e pense com relação a isso. Às vezes nós, enquanto jovens, nós nos sentimos aprisionados, nós nos sentimos mal porque todo mundo quer mandar na gente, não é assim? É o pai, é a mãe, é o pastor, é o líder de jovens, na igreja, onde quer que vá, todo mundo quer mandar nos jovens. E muitas vezes o jovem fica aborrecido por causa disso. Mas acredite, querido, nós precisamos sim de limites. Hoje nós vamos falar um mau exemplo e por isso que a Bíblia é um livro precioso, porque ela não esconde nada, ela traz bons exemplos, mas ela também traz os maus exemplos para que nós possamos aprender com isso. A forma como olhamos, querido, as oportunidades que Deus nos dá, fala muito a nosso respeito. Há pessoas que conhecem a Deus ainda muito cedo, outras vão ter este encontro apenas no fim de suas vidas. Precisamos aproveitar a oportunidade de usufruir de um bom relacionamento com Deus a todo instante. Hofni e Finéias desprezaram uma oportunidade diferenciada. Para você que não conhece a história, Hofni e Finéias eram filhos do sacerdote Eli. Eli era descendente da tribo de Levi, aqueles encarregados por atuarem no tabernáculo, eles que deveriam receber as ofertas dos israelitas, apresentar as ofertas ao Senhor. Você sabe, só eles tinham acesso ao Santo dos Santos, ao lugar santo, só eles tinham acesso àqueles utensílios sagrados que eram apresentados ao Senhor. Mas isso traria para eles grande responsabilidade. Nunca esqueça, a quem muito é dado, também muito será cobrado. Então nós vamos aprender hoje sobre aproveitar oportunidades. Querido, se você tem tido a oportunidade de conhecer a Deus ainda jovem, se você tem tido a oportunidade de influenciar pessoas ainda na juventude ou até mesmo na infância, glorifique ao Senhor por isso. Aproveite essa oportunidade, porque não há lugar melhor para estar do que na presença de Deus. Não há a quem servir melhor do que ao Senhor, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí nós entramos no tópico de número 1 da nossa revista, a chamada Sacerdotal Esquecida. Sobre o tópico 1, a família de Eli. Aí ele traz uma contextualização acerca do período no qual o povo de Israel está vivendo. Nós conhecemos a história, o povo de Israel começou aprisionado no Egito, passou 430 anos ali no Egito. Moisés é usado para libertar esse povo. Deus conduz o povo por meio de Moisés no deserto por 40 anos. Moisés não entra na terra prometida. Quem entra na terra prometida com o povo de Israel é Josué. Ele conduz o povo naquele momento de conquista. Esse período de conquista já foi marcado também pela desobediência do povo de Israel, porque Deus ordenou dizendo assim: vão lá, conquistem a terra, expulsem os povos que estão ali naquela terra, a terra eu dei para vocês. No entanto, o povo de Israel preferiu fazer acordos, preferiu deixar alguns povos lá. A mão de Deus pesou sobre isso e aqueles povos que ficaram ali passaram então a perseguir o povo de Israel, a oprimir o povo de Israel. Pela desobediência, sempre há um preço cobrado por Deus. Nunca esqueça, querido, Deus perdoa os pecados, no entanto, nós teremos que lidar com as consequências do nosso pecado. É nesse momento, após a morte de Josué, que surge então o período dos juízes, um período marcado por ciclos, na verdade, que se repetem, porque o povo desobedecia.
então a mão de Deus pesava sobre o povo, e então havia uma opressão por outros povos, uma perseguição por outros povos. O povo ficava triste, sofria, se humilhava, clamava a Deus. Deus então levantava um juiz para auxiliar na libertação do povo de Israel. Aquele juiz então atuava sob a direção de Deus, havia paz. Aquele juiz morria e mais uma vez o povo voltava a desobedecer e o ciclo recomeçava. Samuel é considerado o último dos juízes. Depois de Samuel, você conhece a história. Então vem o período monárquico, o período dos reis. Primeiro rei de Israel, Saul, depois Davi, em seguida Salomão. Subsequenciam-se então os reis do Reino do Norte e Reino do Sul, mas aí já é uma outra história um pouco mais à frente. Mas nós estamos falando do final do período dos juízes, em que os registros estão no livro de Samuel. E aqui nesse contexto, nesse período que estão Hofni e Finéias, filhos de Eli. Eles pertenciam a uma família sacerdotal, foram ensinados a respeito dos protocolos do culto, sabiam como usar as vestimentas sacerdotais, as ordens dos cerimoniais, como oferecer os sacrifícios, as datas festivas e como aplicariam a lei de Deus. No entanto, querido, todo esse conhecimento não fez desses moços pessoas tementes a Deus. Eles foram desobedientes, eles foram irresponsáveis com o seu chamado, eles desprezaram a chamada de Deus para a sua vida. Querido, simples conhecimento não traz relacionamento, e sem relacionamento não há intimidade com Deus. Nunca esqueça disso. Para se ter intimidade com Deus, é necessário buscar relacionamento, e relacionamento se constrói todo dia. Todo dia eu preciso me relacionar com Deus. Todo dia eu preciso melhorar o meu relacionamento com Deus. E a partir do momento que eu vou melhorando o meu relacionamento com Deus, eu também vou ganhando intimidade com o Senhor. É necessário que cada geração tenha a sua própria experiência de fé com Deus, que tenha a oportunidade de conhecer e viver o Evangelho de Cristo, ter seus pecados perdoados e suas vidas transformadas. Eu não sei se você já parou para se perguntar qual tem sido a minha experiência com Deus. Querido, você não está mais na época de viver pela experiência dos seus pais, você não está mais na época de viver na experiência dos seus pastores, dos seus líderes. Está na hora, e Deus te chama para isso, para viver a tua própria experiência com Deus. Deus quer te levar para um novo nível de intimidade com o Senhor. Quem sabe por meio da lição de hoje, o Senhor trata o teu coração, trata a tua vida e você é levado a um novo patamar. Há muito de Deus para você experimentar e o nosso Deus com certeza quer fazer algo maravilhoso em sua vida. Apenas se relacione com Ele, busque intimidade e veja a diferença que Deus faz na tua história. E é aí que entramos no subtópico de número 2 da nossa lição, Sacerdotes do Senhor em Siló. A palavra de Deus fala em primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 3, que Hofni e Finéias eram os sacerdotes do Senhor na cidade de Siló. Você precisa lembrar o que é Siló. Quando então há conquista por meio de Josué, Josué então estabelece o lugar de culto, a construção do tabernáculo na cidade onde ele também faz morada, Siló. Siló então fica conhecida como lugar estratégico, lugar da adoração. Na verdade, todas as outras tribos iam em direção a Siló para adorar no tabernáculo. Estudiosos apontam Siló, inclusive, como a primeira capital de Israel. Após a conquista da terra prometida, Josué fixa residência em Gilgal, mas depois se muda para Siló, onde foi erguido o tabernáculo para adoração ao Senhor. Olha só, Josué capítulo 18, versículo de número 1. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló e ali armaram a tenda da congregação depois que a terra foi sujeita diante deles. E foi em Siló que Ana orou pedindo um filho ao Senhor Deus. Você lembra dessa história? A mãe de Samuel, ela não tinha filhos e sofria muito por causa disso, porque a sua adversária Penina, ela desprezava, ela humilhava Ana. Então Ana ia em direção a Siló para pedir, para clamar ao Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 10 e 11 diz assim:
Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então Siló era um lugar especial, era o lugar da adoração, o lugar em que Josué construiu o tabernáculo, o lugar para que todos os israelitas iriam para adorar. No entanto, Siló foi conhecida também como um lugar de desrespeito, por meio do testemunho de Hofni e Finéias. Foi em Siló também que eles roubavam a carne do sacrifício, se deitavam com mulheres dentro do tabernáculo, e também foi em Siló que houve uma guerra contra os filisteus. A Arca da Aliança foi roubada pelos filisteus e os filhos de Eli foram assassinados. Uma história triste, uma história de final trágico. E aí nós entramos no subtópico de número 3 da nossa revista, que diz os filhos de Belial. A palavra diz que aqueles moços eram filhos de Belial. Isso está registrado em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. E essa palavra Belial, querido, é algo desprezível, algo inútil, algo sem valor. Os filhos de Eli não eram pessoas úteis ao ministério, eram pessoas que desprezavam a sua chamada, desprezavam o seu valor, por isso eles foram chamados de filhos de Belial. E essa expressão é tão forte que eu não sei se você lembra aquele caso registrado em Juízes, capítulo de número 19, quando homens da cidade de Gibeá simplesmente se levantam contra um levita querendo possuí-los. Tanto era a pecaminosidade daquele lugar. E então o levita, ele oferece a sua concubina, e aqueles homens então possuem a concubina, eles assassinam a concubina daquele levita. E eles são chamados de filhos de Belial. Algo muito sério, e é o mesmo adjetivo usado para os filhos de Eli. Vejam bem, nós estamos falando de um lado, lá em Juízes, de homens violentos, homens sanguinários, assassinos, e do outro lado nós estamos falando dos filhos do sacerdote Eli, e eles também são chamados de filhos de Belial. É curioso que este mesmo Eli, pai de Hofni e Finéias, querido, é aquele que julgou Ana. Nós percebemos que Ana foi ao tabernáculo orar, clamar ao Senhor. E a palavra diz que Ana estava tão triste e estava tão ali compenetrada na sua oração que ela apenas balbuciava palavras. Então Eli emite um julgamento dizendo: você está bêbada. Como pode você comparecer ao tabernáculo, lugar da adoração, embriagado? Na verdade, Eli emite um juízo de valor a respeito de Ana. No entanto, Ana estava orando, Ana estava clamando ao Senhor. Ele acreditava que Ana estava tendo uma atitude imprópria no momento de oração. E Deus declarou que os filhos de Eli eram pessoas impróprias ao ministério no lugar da adoração, como sacerdotes, e os chama de filhos de Belial. Veja bem, querido, antes de nós emitirmos julgamentos para outras pessoas, nós precisamos ver também como anda a nossa vida. Também não é aquele papo extremo, né, que tem muito por aí: não devemos julgar, não deve julgar o irmão. Peraí, se eu estou vendo meu irmão em pecado, se eu estou vendo meu irmão cometendo erro, ou se tem uma heresia sendo pregada, a igreja deve sim se levantar. Eu devo sim ir com o meu irmão, porque eu quero o bem dele. Eu quero que ele tenha um bom relacionamento sadio com o Senhor. Eu devo sim repreender o pecado do meu irmão. Eu devo sim ensinar que aquela heresia deve ser combatida pela palavra de Deus. No entanto, eu não devo me achar superior a ninguém. Eu devo olhar os meus erros. Eu devo continuamente, como afirma a palavra de Deus, examinar a minha própria vida, pedir perdão todos os dias ao Senhor, porque pode ser que debaixo dos meus olhos estejam ocorrendo coisas muito piores do que aquelas que eu estou vendo sob os olhares das outras pessoas. Então, tome cuidado com isso. E aí nós entramos no tópico de número 2, desprezo para com as coisas de Deus. Subtópico de número 1, desrespeito
com a oferta do Senhor. Querido, momento de oferta, momento de dízimo, é momento de adoração. Isso é algo importante ainda hoje nos nossos dias. Nós precisamos entender que eu não devo ofertar e dizimar por uma questão de obrigação, mas sim pela minha vontade em adorar, de considerar aquilo, como Paulo afirma em Filipenses, como um aroma suave que sobe ao Senhor. Querido, cada vez que eu oferto, cada vez que eu dizimo, eu estou adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hoje nós ofertamos e dizimamos com o dinheiro. Antigamente não era assim. As ofertas eram por meio de sacrifícios de animais, por meio de ofertas de cereais, por meio de coisas que eram levadas para o tabernáculo para serem parte delas consumidas no fogo para subirem como aroma ao Senhor e parte delas aproveitadas pelos sacerdotes, que serviriam como sustento dos sacerdotes. Então, nós já percebemos aqui que realmente parte do que era oferecido no tabernáculo deveria ser direcionado aos sacerdotes. No entanto, o que acontecia aqui com Hofni e Finéias era muito preocupante e desrespeitoso. A palavra de Deus ensina que deveriam ser primeiro oferecidas as ofertas ao Senhor, e a gordura, que simbolizava a riqueza, que simbolizava a prosperidade, deveria ser toda consagrada ao Senhor. No entanto, Hofni e Finéias não tinham o mínimo respeito por este momento. Eles pegavam para si a gordura e a parte que era destinada ao Senhor para ser queimada. Ora, querido, quando o hebreu trazia uma oferta de animais, aqueles sacerdotes tomavam a oferta antes de a mesma ser dada ao Senhor. Olha o que está escrito em 1º livro de Samuel, capítulo 2, versículos do 12 ao 16. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, havia um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a hás de dar, e se não, por força te tomarei. Olha que absurdo, querido. Enquanto estava sendo ali oferecido no altar de holocausto, os sacrifícios, as ofertas ao Senhor, eles vinham ali com o garfo e espetavam as carnes, os animais, e o que o garfo pegasse, independentemente da parte, independentemente se era gordura ou não, independentemente se era para o Senhor ou não, eles pegavam para si. Eles estavam demonstrando ali, querido, total desrespeito com as coisas do Senhor. Querido, eu quero falar uma coisa para você. Coisa de Deus é coisa séria. Se você tem oportunidade de trabalhar na obra do Senhor, seja limpando um banheiro, seja estando na portaria, recebendo alguém, louvando no altar, ensinando alguém, pregando a palavra, não importa o que você esteja fazendo, leve muito a sério isso que você está fazendo, porque isso é para o Senhor. Tudo o que nós fazemos no ministério é para o Senhor. Então nós temos que ter respeito, nós temos que respeitar a liturgia, nós temos que saber que o fazemos com responsabilidade, dando o nosso melhor e respeitando que a primazia, que tudo em primeiro lugar pertence ao Deus Todo-Poderoso.
E aí nós já entramos no subtópico número 2, que falavam da vida violenta que tinham os filhos de Eli. Nós observamos aqui na leitura que fizemos, porque eles então confrontavam os israelitas. Se você não der, eu vou tomar por força. E todo israelita temia levantar a mão contra o levita. Levita era considerado povo sagrado. Então eles se aproveitavam dessa situação e pegavam à força as ofertas. Eles oprimiam o povo, eles agrediam quando necessário. Eles não eram homens de Deus. Eles não eram exemplos de pessoas responsáveis. Tanto é que primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 17, diz assim: era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Na verdade, eles criaram regras próprias para si. Enquanto nós lemos no livro de Êxodo ali tudo que foi construído a partir da mão do próprio Deus, passando os ensinamentos a Moisés, as leis ali do Levítico, nós vemos total desrespeito por parte dos filhos de Eli, que fizeram para si mesmos regras próprias do momento da adoração. Eles tomaram para si o tabernáculo, enquanto que o tabernáculo era do Senhor. Querido, a tua vida pertence a Deus, o teu ministério pertence a Deus, a casa de oração na qual você adora pertence a Deus. Então nunca esqueça disso, a primazia, a regra, a ordem, quem dá é o Senhor Todo-Poderoso. E para completar, o subtópico de número 3 fala que os filhos de Eli tinham uma vida imoral. Hofni e Finéias não reconheceram sua própria vocação e se utilizaram da chamada de Deus em proveito próprio. Sabe por quê, querido? Eles se aproveitavam também da situação de levitas, como um povo admirado, como um povo respeitado, e então eles possuíam mulheres sexualmente dentro do tabernáculo. A palavra de Deus fala que chegava a haver fila de mulheres para se deitar com os filhos de Eli. Primeiro, eles estavam cometendo uma desobediência ao Senhor, porque o tabernáculo era lugar santo. Segundo, eles estavam também desonrando a sua própria família, cometendo adultério, o que não era permitido ao Senhor. Querido, e a palavra de Deus fala que com Deus não se brinca. Aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Então, querido, cedo ou tarde, a mão, o juízo de Deus chegaria para os filhos de Eli. 1 Samuel 2:22, era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E aí que nós entramos no tópico 3 da nossa lição, as consequências de se desprezar Deus. Primeira consequência e consequência fatal, eles perderam a sua vida. Aqueles sacerdotes não respeitaram seu chamado, desprezaram a Deus e em uma batalha contra os filisteus, a arca do Senhor foi tomada e eles foram mortos. E é impressionante como foi tão trágica essa história, querido, registrado no livro de Samuel. Naquela guerra contra os filisteus, os filhos de Eli foram mortos. E no momento em que é trazida a mensagem para Eli de que os filhos dele tinham sido mortos e que a arca tinha sido levada, Eli cai e também morre. É uma trágica história. Uma história que poderia ser evitada, mas por causa do pecado dos filhos de Eli e por causa da omissão do seu pai, uma tragédia acometeu aquela família. E isso serve para nos ensinar que nós precisamos entender que Deus é amor, mas Deus também é justiça. E Deus avisa, como tem nos avisado hoje, querido. Hoje Deus está nos avisando por meio da sua palavra, por meio dos ministros e pregadores. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Entregue sua vida ao Senhor, arrependa-se dos seus pecados, mude a sua vida, porque você vai morar no céu. Mas não, as pessoas estão desprezando, as pessoas estão continuando vendo os seus próprios desejos, sabe? Falam muito hoje, os filhos de Eli estavam vendo os seus próprios desejos. E olha hoje o que as pessoas estão fazendo. Estão preferindo dar valor ao seu próprio corpo, aos seus desejos, se entregando à prostituição,
à homossexualidade, ao pecado do sexo fora do casamento. Querido, sexo fora do casamento ainda é pecado. Seja antes do casamento, seja fora do casamento, é pecado o ato sexual. É uma bênção dentro do casamento, mas fora do casamento é um pecado. Querido, você que vai ensinar para jovem, ou você que é jovem que está me ouvindo, a palavra de Deus não mudou. Não mudou a palavra do Senhor. O sexo fora do casamento ainda é pecado e todo pecado traz as suas consequências. E Deus avisou também a Eli a respeito dos seus filhos. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, versículo 34 e 35, diz assim: isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Rofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Querido, parte do comportamento dos filhos de Eli se devia à omissão do próprio Eli. Ele deveria ensinar, advertir, realmente trazer a disciplina aos seus filhos. Querido jovem, se hoje teu pai e tua mãe te chamam à disciplina, te adverte, é porque ele quer que você tenha o melhor de Deus. Nunca esqueça, sabe? Às vezes nossos pais não usam da melhor forma para comunicar as coisas conosco. No entanto, eu sempre digo o seguinte: se foi teu pai, se foi tua mãe que falou, se foi teu pastor que falou, mesmo que não tenha vindo da melhor forma, pensa, analisa, porque se tem alguém que quer o nosso bem, é a nossa mãe, é o nosso pai, é o nosso pastor. Então a gente precisa ouvir essas pessoas que nos amam e querem com certeza o nosso bem. Eli parecia conformado com o julgamento divino. 1 Samuel 3:16 até o 18, que diz assim: então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse: que palavra é que te falou? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça, e outro tanto se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu, e disse ele: é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Samuel havia recebido um veredito do Senhor, que o ministério seria encerrado na família de Eli, que Rofni e Finéias seriam julgados e que o ministério sacerdotal daquela família iria acabar. Essa notícia é dada a Eli, e aqui nesse momento a gente percebe que Eli não faz nada. Mas como assim, pastor? Fazer o quê? Eli poderia se humilhar perante o Senhor. Eli poderia se ajoelhar ali, se humilhar diante de Deus, clamar pela misericórdia do Senhor. Mas simplesmente Eli falou: é o Senhor, faça a ele como quiser. É interessante notar que no final da história dos filhos de Eli, eles que tanto desprezaram o Senhor, morreram justamente próximos à arca do Senhor, que representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Eles morreram e a arca foi levada pelos filisteus, para a tristeza do povo de Israel. E aí nós entramos no subtópico de número 2 do tópico 3. Eu honro os que me honram. Uma das passagens bíblicas, querido, mais enfáticas no tocante à forma como somos tratados por Deus, encontra-se em 1º livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Olha só: aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Ou seja, envelhecer significa tornar vão, inútil, esquecido. Querido, preste atenção nisso, porque nós estamos falando de uma palavra de Deus. Deus está falando: aos que me honram, honrarei. E aos que me desprezam, estes também serão desprezados, serão esquecidos. Querido, nós precisamos entender que Deus corresponde à forma como nós nos relacionamos com Ele. Se nós buscamos mais relacionamento e intimidade, nós conheceremos mais de Deus e daquilo que Ele quer revelar para cada um de nós. Precisamos entender o ponto da nossa responsabilidade concernente a relacionamento com Deus. Deus é muito claro que Ele corresponde à nossa atitude. Aos que me honram, eu honrarei. Aos que me desprezam, serão esquecidos, serão envelhecidos.
Os filhos de Eli, Hofni e Finéias poderiam aproveitar, servir da melhor maneira e serem honrados por Deus. No entanto, eles preferiram honrar os seus próprios corpos, os seus desejos. Querido, o ser humano precisa reconhecer a grandeza de Deus e prestar a adoração e o respeito que são devidos ao Senhor. Os que são chamados ao ministério devem cumprir a sua chamada com sobriedade, responsabilidade e excelência. Mais uma vez quero dizer a você, se você tem um chamado de Deus, dê valor a esse chamado, corresponda a esse chamado com o melhor que você tem, com toda a responsabilidade, porque Deus vai cobrar você desse chamado. Querido, a quem muito é dado, muito será cobrado. Aquilo que o homem plantar, certamente ceifará. Aos que me honram, honrarei. Aos que me desprezam, serão esquecidos e envelhecidos. São palavras claras que mostram para nós o peso da nossa responsabilidade quanto ao relacionamento com o nosso Deus. Então, como terceira consequência do desprezo, do descaso da chamada por Hofni e Finéias, entramos no subtópico de número 3, que é a chamada de Samuel. Por causa de Hofni e Finéias, por causa do seu desprezo, por causa da forma como eles trataram o ministério sacerdotal, Deus não ficaria sem sacerdote. Deus não deixaria de falar e abençoar o povo. Deus levanta outro. Nunca esqueça disso, querido. Você não é insubstituível. Se você não quiser fazer, Deus vai colocar outro para fazer. Mas lembre-se de que é um privilégio nós atuarmos como despenseiros de Deus, como ministros de Deus, como instrumentos úteis da parte de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 26, fala a respeito de Samuel. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. Olha a diferença, não é? O mesmo lar, o mesmo ensino. Eli que estava ensinando também a Samuel, mas Samuel decidiu obedecer. Samuel decidiu se comportar de maneira diferenciada e Deus o abençoou. Deus o honrou, foi um grande profeta para a nação de Israel, o homem que ungiu os primeiros reis de Israel, profeta que não foi esquecido, foi abençoado pelo Senhor e usado poderosamente como instrumento de Deus. Quem sabe você será um instrumento de Deus para a vida de muitas pessoas. Acredite, Deus pode usar você poderosamente e não importa a tua idade, não importa se você é muito jovem ou muito velho. Querido, quanto antes nós conhecermos a respeito de Deus e do ministério que Ele tem para nós, melhor será para o nosso relacionamento com Ele. Por isso, querido, crianças precisam conhecer a Deus para serem usadas no ministério pessoal e coletivo desde muito jovens, como foi o caso de Samuel. Samuel é um bom exemplo, Hofni e Finéias um mau exemplo. Que você seja o próximo Samuel para a tua geração, em nome de Jesus. Antes de nós encerrarmos, eu quero que você guarde 3 coisas no seu coração. Primeiro, precisamos levar a sério a chamada de Deus em nossas vidas. Segundo, uma vocação não correspondida é inútil. No entanto, Deus não deixará seus planos serem frustrados. Terceira coisa, todo pecado traz consigo as suas consequências. Portanto, prefira obedecer ao Senhor e fazer a sua vontade. Que Deus possa falar mais ao teu coração, querido. Só me resta agora orar por você. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esta oportunidade de nós falarmos da Tua palavra. Nós venhamos aprender, Senhor, com o exemplo de Hofni e Finéias, para que possamos ter mais responsabilidade com a nossa chamada, com o ministério que o Senhor colocou em nossas mãos. Nos abençoa, Senhor. Nos instrui, ilumina a nossa mente, traz edificação ao nosso espírito, para que nós venhamos buscar mais intimidade com o Senhor. Usa o meu irmão, usa a minha irmã poderosamente, em nome de Jesus. Querido, foi um prazer mais uma vez estar ministrando mais essa aula para você. Não esquece, se foi bênção para você, compartilha com alguém, envia esse link para alguém, pede para outras pessoas se inscreverem em nosso canal, vocês vão nos ajudar bastante. A nossa vontade, o nosso desejo aqui é que você ame cada vez mais a palavra de Deus. Então, se você está saindo dessa aula conhecendo um pouquinho mais, amando um pouco mais a palavra de Deus, nós já estamos muito felizes. Que
Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. E não esqueça, ame a palavra de Deus.